Então eu vou fazer nessa aula de hoje uma introdução e a apresentação da disciplina, ok? Para a gente entender o que vamos estudar, né? Então, eu vou apresentar como todo semestre, né? Vocês já sabem, eu apresento a ementa, né? Então, mais uma vez, vamos lá. Vamos aprender nesse semestre, nessa disciplina de associativismo e cooperativismo, sobre o ambiente social e organizacional, né? Sobre a origem histórica das organizações, sobre a participação e a gestão participativa, sobre o associativismo em si, os princípios do cooperativismo, classificação e a organização das cooperativas, como faz para fundar uma cooperativa, o funcionamento das cooperativas, organizações não governamentais, né, ONGs, institutos, fundações, políticas públicas, né, implementação aí de programas de incentivo ao associativismo e cooperativismo, outras formas de cooperação, organizações cooperativas e associativas das mais variadas. Então é o que nós vamos estudar, ok? Nesse semestre. Bom, quando a gente pensa em projetos sustentáveis, né, é preciso a gente repensar em algumas questões. A primeira delas, as relações sociais constituídas, né? Então, se a gente quer um projeto que ele dure ao longo do tempo, né? Que ele permaneça, né? Se pagando, se comprometendo com os interesses em comum das pessoas, então a gente precisa pensar nas relações sociais que a gente precisa constituir para que esse projeto ele se permaneça sustentável ao longo do tempo. A gente tem que pensar também em outras questões, nas estruturas organizativas, né? Então, uma organização de pessoas que se relacionam em busca de uma coisa em comum, né? Elas têm estruturas, né? Como presidente, conselho fiscal, tesoureiro, secretário, né? Sede, patrimônio. Então, essas estruturas estão aí totalmente envolvidas nessas relações constituídas. E, especialmente, a gente precisa também pensar na democratização do conhecimento. Porque quando a gente pensa em associativismo e cooperativismo, o que significa a democratização do conhecimento, né? Quando a gente pensa em associativismo e cooperativismo, as decisões, né, elas são coletivas. E para isso, nós precisamos, né, ter o conhecimento das causas que a gente deseja lutar em comum, dos interesses que a gente deseja alcançar em comum, né? Todos compartilhados. Então, são feitas assembleias, reuniões, para que haja a votação e a decisão seja feita pelo grupo. Então, isso é uma democratização do conhecimento, né? Outro fator, né, é que para que haja a democratização do conhecimento, precisa de participação, né? Participação dos sujeitos, participação dos membros, participação das pessoas que compõem as instituições, que fazem parte das estruturas organizativas, que estão lá envolvidas nas relações sociais, no processo histórico, né? Então as pessoas precisam participar, né? Então precisa ter a participação desses sujeitos, né, nessas organizações. O quadro social das organizações, né, ele é composto por pessoas. E essas pessoas precisam ser atores na construção da sua própria história. Ninguém inventa uma associação, ninguém inventa uma cooperativa, né? Na verdade, as pessoas, elas atuam, né, na construção de uma história em busca de um interesse em comum, né? Então, há uma necessidade grande da gente fomentar o crescimento econômico através das organizações sociais. Há uma necessidade grande de justiça através das organizações sociais. Há uma necessidade tremenda de controle social no quadro das organizações sociais. Né? A questão da preservação ambiental e cultural também é muito forte no quadro social das organizações sociais. Pessoas constroem história em busca de crescimento econômico. Pessoas constroem história em busca de justiça, de controle social, em busca de preservação do meio ambiente, em busca da cultura, né? De acesso à cultura. E a outra
questão que nos interessa, que é até a razão da nossa disciplina, né, é que as pessoas buscam construir a história, né, de maneira articulada, com formação e qualificação dos agricultores, principalmente. Então, os próprios agricultores, no seu universo, né, eles buscam de maneira articulada uma formação, se instruir, buscam conhecimento, buscam se qualificar. Por isso que nós estamos, como agrônomos, estudando essa disciplina. Sendo assim, né, quando a gente pensa aí em desenvolvimento de projetos sustentáveis, né, a gente tem que pensar em privilegiar o ser humano na integralidade, né? Especialmente, no nosso caso, os agricultores. Entre esses agricultores, depois entre parênteses, os familiares. Porque a gente pensa às vezes que associativismo e cooperativismo é apenas do agricultor familiar. Então eu até pus ele entre parênteses. Não. Né? Tem muito agricultor patronal organizado, né, em forma de organizações sociais, aí, de cooperativas muito bem sucedidas. Né? Então, quando a gente pensar em projetos sustentáveis, né, a gente tem que pensar em privilegiar o ser humano, e em especial esses agricultores que vão se beneficiar dessa organização social. Né? A gente tem que pensar que eles são os atores na construção da cidadania, eles precisam de autonomia. Né? As organizações de agricultores, eles conseguem transformar as informações em conhecimento, eles conseguem enfrentar desafios e ameaças, né? Essas organizações de agricultores conseguem aproveitar a oportunidade em benefício da coletividade, e eles vão ter mais sucesso em seus empreendimentos, tá? Então a gente vai ver esse reflexo quando se aprofundar e chegar mais perto dessas organizações sociais, tá? Então, isso tudo que eu falei é baseado no seguinte princípio. Primeiro, no conhecimento, que é uma ferramenta de emancipação e fomento das organizações sociais, né? Então, a partir do momento que o grupo deseja conhecer mais, né? Deseja se articular mais, eles começam a emancipar, alcançar territórios, né? Para alavancar os seus empreendimentos. Então, é o que emancipa, é o que fomenta as organizações, é o conhecimento. Com base nisso, é que surgiu a disciplina do associativismo e cooperativismo. Porque nós, engenheiros agrônomos, estamos sempre muito preocupados com as técnicas, né? Como produzir mais, como tirar o máximo, o melhor proveito de uma terra, né? Montar os projetos mais adequados para irrigação, para manutenção da fertilidade do solo, para controle de pragas e doenças. Nós somos muito bons nisso. Mas às vezes a gente se esbarra na questão da organização social desse grupo de agricultores. Os agricultores, eles precisam de conhecimento, precisam que esse conhecimento seja uma ferramenta para emancipá-los, para fomentá-los, né? Então, o agrônomo também precisa. Eu tenho essa veia para o associativismo e cooperativismo, né? Então, espero que eu consiga despertar em vocês também essa vontade, esse desejo de aprender um pouco mais sobre o tema. O meu objetivo com a disciplina, né, é capacitar vocês, né, os alunos de agronomia, né, prepará-los para prestar assistência e consultoria às organizações. Porque quando eu comecei a exercer a minha profissão de engenheira agrônoma, eu não imaginava que eu fosse dar assistência e consultoria às organizações sociais dos agricultores, né? Então, no desenvolver da nossa aula, nós vamos perceber, né, no decorrer do semestre, que as cooperativas empregam muitos engenheiros agrônomos, tá? Então, a minha ideia é que vocês tenham capacidade técnica para dar assistência, para dar consultoria às organizações sociais, tá? Seja uma associação ou uma cooperativa, tá? E a minha ideia também com a disciplina, né, o meu objetivo é promover, que vocês consigam promover melhorias na prática de gestão, na prática do atendimento às exigências legais para constituir uma organização social, né?
Às vezes eu me sinto até um pouco advogada, né? Porque a gente tem que entender do Código Civil, um pouco de Constituição Federal, né? Um pouco de leis que falam sobre licitação, entre outras coisas, para que a gente consiga promover na prática da gestão da organização social algumas melhorias, né? Então, eles às vezes não têm esse feeling, né, esse treinamento para mexer com as papeladas burocráticas. Então, a ideia minha é que vocês consigam. E quando a gente falaram para mim sobre o associativismo e cooperativismo, sobre a disciplina, pediram que eu pegasse a lei do cooperativismo e pegasse artigo por artigo e citasse isso nas minhas aulas. Eu não faço assim. Não é assim que eu aprendi sobre cooperativismo. Eu aprendi cooperativismo e associativismo no ralo mesmo, na prática, né? Na paulada, mas com vocês não é assim. Não vou pegar uma lei e ficar artigo número 1, inciso número tal, parágrafo único. Acho muito chato isso aí. Já como a gente é obrigado a ler, estudar, né, já está de bom tamanho, para que a gente consiga dar alguma melhoria ou assistência para esses grupos, né? Enfim, eu acho que o que eu tenho que passar para vocês é um passo a passo. Vou passar a prática. Como fazer de maneira simples, clara e objetiva a assistência para associações e para cooperativas. É isso, ok? O foco da disciplina do associativismo e do cooperativismo, tá, vai ser sistematizar, reorganizar, aprofundar práticas que eu já realizei no âmbito das organizações sociais, tá? A minha ideia é que vocês, com essas experiências, né, que elas venham de encontro com as necessidades da agricultura familiar em especial. Porque quando o agricultor patronal, o grande produtor, ele se organiza através de uma associação ou através de uma cooperativa, ele contrata profissionais tipo um advogado, um bacharel em administração, um contador. Então ele contrata profissionais especializados. Mas o agricultor familiar, gente, ele precisa exatamente de um técnico, né, de um extensionista, de uma assistência técnica, que tenha essa base mínima para poder ajudá-los a se organizarem socialmente, tá? Então, a minha ideia é que vocês consigam sistematizar, reorganizar e aprofundar aí no âmbito das organizações, especialmente os agricultores familiares, tá? Eu quero abordar no associativismo e no cooperativismo 4 eixos temáticos. Eu vou falar muito sobre a origem histórica das organizações, como que elas se organizam, como surgiu a primeira cooperativa, né? Organização sindical, vou falar sobre ONG, né? Vamos falar sobre tudo isso. Um outro eixo que eu gosto de trabalhar, que eu quero falar com vocês, é sobre o associativismo em si. Como a disciplina é associativismo e cooperativismo, eu vou falar primeiro sobre o associativismo, né? Vou falar sobre o que significa associativismo, as características do associativismo, o objetivo, princípios, tipos de associações, como que é a estrutura organizacional das associações, suas respectivas funções, órgãos sociais, como criar, como registrar uma associação, enfim, tudo mais. O terceiro eixo temático é o cooperativismo propriamente dito. Então, quando eu entrar no aspecto do cooperativismo, eu também vou abordar os conceitos, o que significa cooperativismo, as características, né, das principais tipos de cooperativas, os princípios cooperativistas são muito fortes, né, a classificação da estrutura organizacional das cooperativas, as funções, como que cria uma cooperativa, quais as principais diferenças entre associativismo e cooperativismo. Isso é uma coisa que martela muito dentro de sala de aula, né? A turma do semestre passado, eu não entendo qual que é a diferença, né, entre um e outro. Eu espero que vocês saiam no final do semestre sabendo a diferença delas, ok? E o quarto eixo, né, é falar sobre outras organizações sociais que não menos importante que as associações e as cooperativas, né? Mas eu quero falar um pouco sobre economia solidária, comércio justo, sobre gestão participativa, sobre ONG, sindicatos, sobre todas essas coisas. Vamos ver se a gente, né, aborda todos esses assuntos.
Bom, o que é então, né, que vai acontecer na disciplina de associativismo e cooperativismo? Então nós vamos estudar as formas mais comuns de organizações coletivas de cidadãos e vamos entender como que o associativismo e cooperativismo pode colaborar para a qualidade de vida das pessoas, desses cidadãos. Então, estudar essas formas mais comuns, né, de relações coletivas, né, de relações sociais entre pessoas é o que a gente vai fazer, ok? Na nossa disciplina. Para iniciar os estudos, eu quero que vocês reflitam, né, cada um com seus botões, como dizia minha mãe, sobre algumas perguntas, né? O que me motiva a fazer essa disciplina, né? O que me traz, né? O que me motiva a fazer a disciplina de associativismo e cooperativismo, né? Respondam para vocês mesmos, não precisa me responder depois em texto, nada disso. Outra questão, o associativismo e o cooperativismo. Eu estou na busca de conhecimento para quê? Né? Então, o que motiva a fazer essa disciplina? Pergunta número 2. Eu estou em busca de conhecimento para quê? Né? O que eu vou fazer com esse conhecimento? O que eu farei com esse conhecimento? E a última, que é um conjunto de perguntas, na verdade, eu estou em busca de mais oportunidades? Para quê? Para o trabalho, para o meu trabalho próprio, para o meu próprio labor, ou para a comunidade? Essas são umas perguntas bem pertinentes. Bom, dizem, né? Eu até gosto dessa frase, coloco ela em todos os finais dos meus slides, que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Então não importa a pergunta, né? Deus sempre vai ter uma resposta pra gente. Então, não são as respostas que vão mover o mundo. Muitas vezes a gente tem várias perguntas como essas que eu fiz anteriormente e a gente nem tem as respostas. Não sei porque eu estou fazendo essa disciplina, não sei se esse conhecimento vai servir para o meu trabalho, se vai servir para me ajudar alguém da comunidade, né? Então, às vezes eu não tenho. Mas as perguntas, essas perguntas que eu fiz, né, e que muitas vezes vão lhe fazer no meio do exercício da sua profissão, é que vai mover vocês a buscarem conhecimento, tá? Então a gente tem que pensar que organização social, né, que as estruturas organizacionais, a pessoa, o cidadão e o profissional, né, tem diferença, né? A gente tem que entender o que significa a pessoa, o que significa o cidadão, o que significa o profissional, porque são esses cidadãos, são essas pessoas, são esses profissionais que vão buscar a viabilidade econômica e sustentável das suas atividades, seja qualquer que seja, né, a atividade, agrícola ou não. Claro que como nós somos engenheiros agrônomos, estamos nessa formação, vamos puxar sardinha para as atividades agropecuárias, né? Então, é possível a gente construir associações e cooperativas, né, sob um enfoque diferente da lógica predominante, tá? A partir de um cenário, tá, holístico, sistêmico, reflexivo, crítico, construtivo, justo e solidário. Então, a partir desse cenário, né, desse cenário holístico, sistêmico, reflexivo, crítico, construtivo, justo e solidário, né, é que nós podemos construir ou orientar associações organizativas, né, no sentido do que sentido, por que fazer isso, né? No sentido de gerar riqueza, no sentido de gerar emprego e renda para uma comunidade, né? Assim a gente consegue fortalecer a representação político-social daquelas pessoas no meio que elas vivem, tá? Existem algumas relações sistêmicas, tá, de cooperação para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente aí tem que enxergar nas descrições que eu disse, cidadão, profissional e pessoa, quem são essas
quais são essas descrições, quais são essas definições, né? Porque existem relações entre cidadãos, profissionais e pessoas o tempo todo acontecendo nas organizações sociais. E são essas relações que a gente precisa entender como funcionam, né? Então, qual que é a diferença, prof, então, entre cidadão, profissional e pessoa? Existe isso? Existe, né? O cidadão, né? Se eu me pensar, eu mesma, eu, Patrícia, como cidadã, né? Eu sou uma pessoa política, pública, eu posso participar de conselho, eu posso participar de um movimento social, né? Então, eu posso participar de uma ONG, do movimento social de trabalhadores rurais, eu tenho várias dimensões, posso ser membro de uma igreja, então, isso é eu, Patrícia, como cidadã, né? Eu, como pessoa, né, eu carrego valores, né? Eu tenho alguns princípios de participação, de cooperação, de solidariedade, de democracia, de respeito às diferenças, né? Eu preciso fazer acordos de convivência, né? Eu não posso sair numa relação conflituosa por aí, né? Através de contratos sociais, muitas vezes, né? Começando pelos nossos próprios maridos. Enfim, então existem diferenças, eu como uma pessoa e eu como um cidadão, correto? E como profissional, né? Como profissional, o profissional, quem é o profissional, né? O profissional é aquele que pode participar de uma cooperativa, de uma associação, de um sindicato, dando assistência ou como membro, parte dele. Ele pode ter uma empresa individual ou uma empresa em sociedade com alguém. Ele pode promover assistência técnica, acessar linhas de crédito, orientar sobre insumos, produtos, né? Produtos primários, produtos transformados pelas agroindústrias, né? Ele pode atuar na comercialização, no armazenamento, né? No mercado, em áreas estratégicas de logística, né? Ele pode fazer estudos de viabilidade econômica, ele pode promover o desenvolvimento sustentável, visando a qualidade de vida das pessoas. Então, o profissional, ele tem outras atribuições, né? Então, claro, uma pessoa tem hora que ela exerce o papel de cidadão, tem hora que ela vai exercer apenas o papel como uma pessoa mesmo, né, na sociedade, e quando a gente se capacita, quando a gente se profissionaliza, adota uma profissão, a gente também vai exercer alguns papéis, né? Então, é sobre ele que eu tô falando. Vamos falar sobre cada um, né? Quem são as pessoas? Então, as pessoas são aqueles indivíduos que têm valores, como eu havia dito, de participação, de cooperação, de solidariedade, que respeitam a diferença. Esses valores, às vezes, não respeitam as diferenças, né? Esses valores são adquiridos e formados durante a vida, diante de conceitos ocorridos aí dentro de uma sociedade. Existem diferenças entre as pessoas? Sim, sempre vai existir, mas pode ser minimizado, né? Por que pode ser minimizado? Para facilitar a convivência, né? E aí existem muitas ferramentas para acontecer isso. A gente pode fazer acordo de convivência, contrato social, né? A gente pode fazer isso de maneira formal ou informal. Eu não sei se vocês já participaram de curso do Senar, eu creio que sim, né? O Senar, o Sistema S, tem um protocolo, né, padrão. Toda vez que você entra nessa sala, né, para fazer o curso, eles colocam lá, acordo de convivência, escreve no Clip Sharp, né, não pode usar o celular. Agora com essa época de pandemia, acho que eles têm que mudar o protocolo, vai ser obrigado a usar o celular. Não pode usar o celular, intervalo não sei quantos minutos, né, então isso é informal, mas também podemos fazer acordos de convivência formalizado, né, registrado através de contrato, no cartório, tudo direitinho. E cidadão? Quem são os cidadãos? Quem são essas criaturas, né? Os cidadãos são as pessoas que convivem em uma sociedade. Devem conhecer e exercer os seus direitos e deveres. Então, eu como pessoa carrego alguns valores,
Mas quando eu conheço e exerço os meus direitos e deveres, e isso interfere na vida toda da sociedade, inclusive, né? Eu estou exercendo o meu papel de cidadã, né? Algumas vezes, esses direitos e deveres dos cidadãos são incentivados por políticas públicas, por conselhos, pelos conselhos, né? Não sei se vocês já participaram de conselhos municipais, eu faço parte de membro do conselho, né? Faço parte do conselho da merenda escolar, né? Faço parte do núcleo de alimentação escolar, né? De Campo Verde, já fiz parte de vários outros conselhos. Mas enfim, através desses órgãos, né, que a gente consegue um incentivo para exercer nossos direitos e deveres. Então, algumas políticas públicas incentivam isso, alguns conselhos, organizações não governamentais, né? Nós vamos entender bem quando a gente estudar a ONG, vocês vão lembrar dessa primeira aula, né? Que o que caracteriza uma ONG é essa luta por direitos sociais. É muito forte isso nas ONGs. Muitas vezes também são incentivados pelos movimentos sociais, como o movimento do sem terra, o movimento dos sem tetos, né? Tem muito isso. Além de variadas formas de associações, tá? Como igrejas também. Então, todos os nossos direitos e deveres como cidadãos são incentivados por essas diferentes entidades. As organizações de pessoas ou cidadão têm diferenças, têm dimensões bem diferenciadas, né? Eu posso ter organização de pessoas ou cidadãos que têm como objetivo aí cultural, né? Tem pessoas que têm organizações de pessoas mais com um cunho mais social, né? Algumas com interesses econômicos, né? Políticos, né? Partidários, ambientais, né? Através de lutas ambientais. Tem aí o Greenpeace, por exemplo, né? Os partidos políticos, né? A PAI, as associações dos atores e teatro, né? Então tem tudo isso. De gênero, tem associações só de mulheres, né? Por exemplo, institucional, né? E profissionais. Quem são os profissionais, né? Então, para pessoa que busca uma profissão, né? Na verdade, o que nós estamos fazendo quando a gente busca uma profissão, a gente está procurando qualidade de vida, né? As pessoas que também são cidadãos, né? Pode atuar aí como profissional para alcançar seus objetivos materiais, né? Eu vejo muito meme, o pessoal que começa a fazer agronomia, principalmente a calorada, né? Que já quer uma caminhonetona, né? Aquela indumentária toda de cowboy, né? Então você tem um monte de objetivos, bota. Então você tem objetivos materiais que você deseja alcançar, né? Uma caminhonete, uma casa boa, né? Então a gente busca uma profissão na busca de qualidade de vida, em primeiro lugar, para alcançar alguns objetivos materiais, mas também tem outros, né? Objetivos, não só esses. E os profissionais da agricultura, né? No caso, os agricultores, entre parênteses, os familiares, eles podem também atuar por meio de sociedade, de cooperativas, associações e sindicatos na busca de melhor qualidade de vida, de um bom plano de saúde, de roupas boas, de comer bem, de dormir numa boa casa, né? Não só de bens materiais, como eu citei anteriormente, né? Foi só um exemplo. Tem coisas muito mais importantes na vida do que coisas materiais, né? Na qualidade de vida da gente. O profissional, ele busca trabalho em uma organização, né? Então, o profissional da agricultura, ele vai buscar trabalho através de uma organização social para facilitar acesso na aquisição de insumos, acesso às linhas de crédito, acesso à assistência técnica, acesso à pesquisa, acesso à tecnologia. Ele quer ter acesso a todas essas coisas, então ele vai buscar trabalho via uma organização social para conseguir tudo isso, né?
capacitação, né, para se capacitar, para ficar mais articulado, para conseguir fomentar as suas necessidades, né, e desejos. Na defesa dos seus direitos, né, como cidadão. Os produtos do trabalho, né, os produtos do trabalho profissional, a gente pode utilizar eles de forma primária, crua ou bruta, né? Nós podemos utilizar eles beneficiados, transformados, né? Em conjunto, para facilitar a comercialização, o acesso ao mercado, né? Porque muitas vezes o produto do trabalho, às vezes não é serviço, né? Às vezes ele é matéria-prima, né? Então ele pode ser uma matéria-prima crua, bruta. Muitas vezes essa matéria também, esse produto, ele está beneficiado, transformado. Eu posso buscar comercializar em conjunto para ter mais facilidade de acesso ao mercado. Um exemplo são as agroindústrias, né? E o armazenamento comunitário em cooperativas. Hoje, no mundo do agronegócio, é muito comum o armazenamento comunitário de produtos primários, né? É muito comum, né, o beneficiamento, a transformação de produtos em cooperativas, em agroindústrias comandadas por cooperativas, tá? Então, o que eu tinha para aula era isso. Espero que tenham gostado, né?